Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar o curso de História do Brasil, aulas 1 e 2. Bom, primeiro para a gente denominar como o Brasil se tornou o Brasil, esse território sul-americano se tornou o Brasil, temos que ter ciência do que estava acontecendo no mundo europeu, na Baixa Idade Média. A Idade Média foi denominada esse período porque aconteceu alguns eventos que não tinham na Idade Média, na Alta Idade Média. A Alta Idade Média começou o feudalismo e o comércio começou a diminuir quase por completo. Então, no início da Idade Média, na Alta Idade Média, o feudalismo começou a se tornar algo social, político e econômico. Então, o econômico, a base da economia não tinha moeda, não tinha valor de mercado. Então, era o modelo político do feudalismo, onde tinham os camponeses, a nobreza e o clero, nesse estado de estamental. Então, a partir do início da Idade Média, sempre teve essa estratificação social, onde tinha a nobreza, camponeses e o clero. A nobreza servia para guerrear, o clero para orar e os camponeses para não trabalhar. Isso era uma estratificação social aceita tanto para os camponeses como também para a nobreza e o desafio de cuidar do território, principalmente contra os invasores bárbaros vikings. Então, a nobreza se responsabilizava da vida dos seus próprios cidadãos, praticamente como se fosse um superior politicamente. E essa nobreza, com o apoio do clero principalmente, deram início, a partir da Baixa Idade Média, das cruzadas. O que foi as cruzadas? A nobreza, como guerreira, junto com o clero, definiu que a terra de Jerusalém estava sob ameaça de um império islâmico, árabe. E, em nome da fé, era para defender a Terra Santa. Quem foi Saladin, o nome do imperador islâmico, árabe. E ele queria dominar aquela região e a tarefa da nobreza era defender aquela região. E quando eles tiveram esse contato com o Oriente, que é no Oriente Médio, a Palestina e a Jerusalém, eles tiveram contato com os produtos asiáticos. As grandes especiarias do Oriente. Então a nobreza, além de ter ido para a Jerusalém, para a viagem até Jerusalém, para defender o clero, ele quando ia, ele voltava com mercadorias. Não só ele, mas todo o corpo da nobreza. E ao retornar ao seu país de origem, ao seu feudo, além do valor econômico que ele tinha em mãos, junto com toda a sua tropa do feudo, ele também vinha com um grande respeito moral, porque diante da sociedade foi ele que foi até onde o Cristo andou. Então, moralmente, para ele era algo brilhante, porque como ele dependia um pouco da igreja para se manter naquela hierarquia social, ele vinha com esse prestígio fiel. Então era muito importante que a nobreza fosse junto. E quando a nobreza voltasse, ela voltava com esses novos valores. Mas esse contato com as especiarias abriu um novo olhar para a Baixa Idade Média. Somado a isso, a essa ida das cruzadas até o Oriente, lógico que teve várias outras cruzadas com vários outros nomes também e sentidos. Por exemplo, como tinha muitos pobres, mandava os pobres, como tinha muita criança, mandava as crianças. E isso foi usado como estratégia, as cruzadas, principalmente para esse prestígio social e religioso e também para o valor econômico. Mas, durante as cruzadas, a Baixa Idade Média também ocorreu a expansão populacional. A terra já não era suficiente para nutrir todos aqueles camponeses. Então, as cruzadas também foi para mandar o povo buscar novas terras e assim
conseguir sobreviver. Então, a expansão populacional também gerou um processo de inchaço populacional em algumas regiões. Então, como tinha muitas pessoas juntas em algum lugar, tinha um inchaço populacional, surgiu uma expansão populacional. Começou a ter lugares que tinham bastante pessoas dentro de um feudo, começou a surgir pessoas ali dentro em que viviam nos burgos, viviam nas vilas. Eles viviam ali sobrevivendo da venda de trocas de produtos. Então, quando os produtos asiáticos começaram a entrar na Europa, esses inchaços populacionais começou a desenvolver os comerciantes, chamados também de burgueses. A burguesia, ela fazia no início da burguesia era um produto mais de trocas, seria trocas. Isso era muito ruim para a burguesia, porque não sabia exatamente qual era o valor de uma troca. Por exemplo, um litro de leite com um litro de uma vaca, qual seria o preço? Você teria todo o direito dos quilos da minha vaca, você com um litro do meu leite, com sal. Então, era no modelo de troca. E tinha aqui também o artesanato, as pessoas também faziam uns artesanatos em casa, sapato, e tinha um valor de troca, não tinha uma moeda, um valor fixo. Então, com todos esses acontecimentos na segunda metade da Idade Média, a partir do século X, 900 depois de Cristo, esse inchaço populacional começou a girar os burgos. E o rei, os primeiros reis a entender esse fenômeno de inchaço populacional e surgimento do comércio, percebeu que ali seria um fator importante para eles manter a sua nobreza. De vez em agora pro Oriente Médio, para conseguir produtos, ele podia botar os burgueses para fazer isso. Mas ele também tinha que ajudar os burgueses. E o rei de Portugal, acho que é Dom Miguel, eu acho que é Dom Miguel, que sumiu contra a Guerra de Reconquista. Bom, esse cara teve a consciência que se ele fizesse um Estado forte, o que seria um Estado forte? Um Estado que conseguisse ter uma moeda única, um peso de moeda única. Então ele determinou que tivesse moeda, imposto sobre a burguesia, medidas de peso e leis burocráticas. No século V, no século XV, 1400, essa burguesia estava tão forte, com tanto dinheiro, com esse novo modelo político-econômico. Para Portugal, falando do Brasil agora, chegando no Brasil, porque os portugueses chegaram no Brasil? Porque o rei de Portugal, Dom Miguel, ao perceber que tinha um inchaço em alguns locais, nos burgos, nas vilas, entre o seu país, ele percebeu que ali transitava mercadorias. Então, nessa transição de mercadorias por um valor, ele conseguia também estar naquele acordo. Seria entre os dois comerciantes e o Estado junto. E a partir dali ele botou os impostos. Ele botou os impostos justamente porque a burguesia estava conseguindo ter muito dinheiro. Então, ele percebeu que ele seria uma fonte. E a nobreza já não tinha mais sentido ficar viajando para fazer guerras em Jerusalém. Então, eles pensou, como a nobreza precisa do seu, ficar com o seu sistema ético, moral, respeitado, ele botou a nobreza para ser juiz, governador, deu títulos de nobreza para outras pessoas para continuar com sua terra,
tendo poder sobre aqueles cidadãos que estavam trabalhando com a burguesia. Então a nobreza foi por cargos burocráticos. Eles até hoje estão, a nobreza está num cargo burocrático. Então eles ficaram pegando imposto da burguesia, mas como eles ganhavam muito dinheiro, o rei Dom Miguel queria que aquilo ficasse cada vez mais forte, muito mais forte. E aconteceu no final do século, não, no início do século XVI, a Reforma Protestante. Em 1517, com Lutero. Então, o rei, como tinha uma máquina de mercantilizar, porque ele, durante o século XV até o século XVI, ele investiu dinheiro na marinha, principalmente com as viagens pelo Atlântico, para chegar até a Índia. Aqui vem Camões, Camões relatando como foi a viagem, e a marinha com vários incentivos. Um outro país também que fez as mesmas ações foi o Reino da Espanha. O Reino da Espanha, com Felipe II, fez um tratado nas iniciais décadas do século XV, o Tratado de Tordesilhas, onde dividia o planeta, onde você podia conquistar o território. E foi num paralelo, não sei exatamente o paralelo, mas foi cortando o Brasil na região do Maranhão, em linha vertical. E ali a parte do Oriente seria do Brasil, a do Ocidente para os europeus seria para Portugal, e a parte oriental seria para a Espanha. Aí ele podia toda a América Latina, América Central. E a Inglaterra com a América do Norte. Então esses dois países se desenvolveram, lógico, com pensamento com a Inglaterra já tinha feito isso. E aqui Portugal conseguiu chegar na Índia eu esqueci o nome do... Bom, chegou às Índias. E ao chegar às Índias ele vinha lotado com mercadoria, esses burgueses. E eles foram circunnaviando a África, foram desenvolvendo algum valor lucrativo na África, e eles perceberam que ao chegar na África, os africanos vendiam os próprios africanos, e eles viram isso que é algo bastante lucrativo perante aos olhos da burguesia para pagar os impostos também do reino, do rei de Portugal. Então a burguesia, ao caminhar pela África e chegar em Celta em 1417, na África do Sul, e subir depois para as Índias, isso se tornou muito lucrativo para o rei de Portugal. E a reforma protestante é somada a tudo isso porque a Igreja Católica estava sob ameaça no continente europeu, em que surgiu as igrejas protestantes contra o cristianismo. Eles estavam perdendo muitos fiéis. Eles pensaram que uma onda missionária ao mundo traria fiéis novamente para a sua corte. Então, quando eles vieram para o Brasil, foi também uma campanha religiosa, uma campanha de converter as pessoas ao cristianismo, com vários livros, teatro. Então foi uma postura bastante firme da igreja junto com o rei. Então o rei percebeu que no Brasil, em 1500, quando chegou no Brasil, 1501, quando chegou no Brasil, viu também um produto chamado uma árvore, que ao botar ela na lenha e sofrer um processo de extração da madeira, saiu uma tinta vermelha. E essa tinta vermelha também foi um valor muito lucrativo quando chegava na Europa, onde a nobreza que vestia vermelho tinha uma posição social diferente das que não tinham vermelho.
com tinta também e várias coisas. E eles foram pegando esses diversos modos de venda de produtos e nutrindo o Reino de Portugal. Isso gerando impostos. Em Portugal, com o mercantilismo, então ele criou um sistema econômico. Ele criou um sistema econômico chamado mercantilismo, onde ele tinha como fundamental a balança comercial favorável para o seu país. Então ele tinha que exportar mais do que importar para ter um valor positivo no seu PIB. E tinha a procura por metais preciosos. Então era fundamental também criar algo que tivesse valor como moeda. Então a criação da moeda era principalmente vinculada a conquistas de metais preciosos nas suas colônias. Conseguiu isso na África e conseguiu no Brasil em 1789. Em 1780 o Brasil e Minas Gerais começava a sua exploração de ouro, que foi muito ouro para lá, com vários protestos contra essa retirada do ouro do Brasil. Então, o Brasil tem o nome de Brasil porque o nome da árvore é pau-brasil. Aí falou que o nome do Brasil era Brasil. E então já tinha uma história. A gente vai começar a próxima aula, a gente vai falar dos índios do Brasil e vamos falar como começou o processo de colonização no Brasil. Mas foi tudo isso que aconteceu na Europa da Idade Média, da Baixa Idade Média. Deixa o like, compartilha e até a próxima. Cara,